Fala rapaziada, Nelson Costa, Caixa de Ferramentas, continua aqui treinando e buscando o objetivo dos 100 km, né? Que temos aí 2 meses de treinamento. Quero agradecer aqui Zuto, né, nosso sponsor, que me ajuda aí nessas empreitadas, que sempre tá dando suporte para essas loucuras e isso é fantástico. É muito bacana receber a ajuda dos outros, ser ajudado, ajudar, isso faz parte da vida. E vamos que vamos. Gente, quero trazer uma ferramenta muito interessante que é a arte da aceitação. A arte da aceitação, ela não está categorizado dentro do que eu chamo de geração faísca. Veja só, o que é a geração faísca? É aquela geração que ela depende só da faísca, do spark, e não sabe produzir fogo verdadeiro. É motivação aqui, o próprio indivíduo que entende isso, ele faz as pessoas ficarem dependentes dessa faísca toda hora, e não ensina o cara a entender o jogo todo e criar fogo. Fogo tem mais a ver com objetivo dentro de uma combustão caótica. Depois você procura no Google sobre essa combustão do fogo que você vai ver que é o caos produzindo tudo aquilo, né? Mas vamos lá. Ferramenta de hoje, a arte da aceitação. Para isso, eu quero trazer esse gráfico interessante que fala de uma coisa que muita gente confunde por aí, mas ao mesmo tempo tem seu sentido. Que é o quê? A ideia de trabalho e recompensa. Então, a gente imagina que tudo na vida, às vezes, se a gente repetitivamente, de uma forma linear, produzirmos trabalho, se eu trabalho mais que o outro, se eu faço mais que o outro, se tudo é mais que o outro, tem uma recompensa. E a gente coloca de lado os vários fatores que encobrem, né, a existência humana, né, os fatores psicológicos, as probabilidades, os acidentes de percurso, tudo, né, que no final a gente sabe que isso aqui funciona para coisas repetitivas. Então, se você trabalha numa empresa que você tem que mexer num maquinário específico e fazer a mesma coisa, então você vai obter o objetivo. Se você trabalha com documentos que você tem que escrever a mesma coisa, então você vai obter esse objetivo. Se você, até desconsiderando fatores externos, acidentes, coisas e tal, se você vai viajar entre um ponto A e um ponto B, você já sabe o mapa, o percurso, então tá lá uma linha reta para você chegar no seu objetivo. Entretanto, não é de uma forma assim muito fácil quando a gente trata de conceitos psicológicos, né? Vejamos essa mesma linha num outro padrão. A arte de trabalho e recompensa está aqui, mas sim, se eu trabalho 4 horas, eu trabalho mais que 2 horas. Se eu trabalho 6 horas, eu trabalho mais que 2 horas. Entretanto, quando partimos então para o homem dentro de um conceito psicológico, antropológico, tudo, você percebe que tudo demais é veneno. E essa curva que então a gente imagina que em tudo na vida é reta, ela começa a diminuir. Como assim, Nelson? Então eu vou te falar, tudo demais é veneno. Sim, tudo demais é veneno. Vejamos o seguinte, se você tem muito de uma mesma experiência, ela não tem o mesmo valor aqui quando teve no início. Se você come demais uma mesma comida que você achava fantástico antes, no final, ela não tem o mesmo valor, a mesma essência. Então, as pessoas ficam gerando experiências aqui que gostam e tentam repetir de novo, e tentam repetir de novo, e tentam repetir de novo, e ela vai perdendo a essência, né? É o produto da geração faísca. Por falta de compreendimento daquilo que ela está fazendo, então ela precisa gerar conteúdo, ela precisa formar um caráter, né? Uma imagem específica, então ela repete, ela entra num ciclo vicioso sem entender esses conceitos de trabalho e recompensa, e ela se afunda às vezes numa crise existencial. Ela fica dependente até mesmo de medicamentos. Tá aí os dados sobre doenças mentais que cada vez mais aí estão aumentando na nossa sociedade e não é à toa. Ainda mais em tempos tecnológicos, em tempos que a gente tá no mundo que qualquer pessoa do planeta consegue enxergar você. Talvez você tá me vendo lá do Japão agora. Então o que acontece? Você vai gerando uma curva que ela não é mais linear, ela vai diminuindo, diminish e vai perdendo o seu significado. E como é que conserta isso, Nelson? Aí entra a ferramenta de hoje, que é a arte da aceitação. Você não precisa agradar gregos e troianos, você não precisa viver uma vida onde que você sempre tem que estar no topo da cadeia para você entender que a coisa é assim. Você precisa entender a vida
como ela é. E a arte da aceitação, que vem do nosso grande Mark Manson, que é um dos escritores mais fantásticos e que eu respeito muito, ela é ao contrário disso, entende? Ela, quanto mais trabalho você tem, menos resultado você obtém, porque você não entendeu o conceito de aceitação. Esse conceito de aceitação, ele não... Quanto mais trabalho, mais falha, entende? Quanto mais trabalho, mais falha se você não aceitar a coisa em si como ela é. Nelson, me explica melhor isso. Veja bem, dentro da estrutura humana, o nosso cérebro está aí, muitas vezes, para contar mentiras pra gente. E é muito fácil de manipular isso. E, ao mesmo tempo, ele que é o sinalizador, e ele vai ser modulado de acordo com o ambiente que você sobrevive, que você se encontra. E no final, se esse ambiente for saudável, você produz coisas saudáveis. Se o ambiente for complicado, você vai tentar alimentar um bicho que vai beneficiar somente um grupo e não você. Nós estamos falando de você aqui. Como assim, Nelson? Veja bem, uma pessoa que busca por mais aceitação, o que o cérebro lembra a ele? Que ele não é aceito. Uma pessoa que busca por amor, por ser amada, o cérebro sempre vai lembrar ele que ele não é amado. Uma pessoa que busca estar de uma certa forma sempre bem, sempre feliz, o cérebro sempre vai estar lembrando que ele é triste. Um exemplo clássico de autonegação é que é muito bacana você colocar uma foto nas redes sociais de uma experiência bacana que você viu. Então você vê famílias, pessoas, indivíduos compartilhando, né, experiências fantásticas, mas presta atenção se há uma consistência de foto de um casal para mostrar que ele está tão feliz e o casal é na segunda, na terça, na quarta, na quinta, sexta. Você pode saber que não estão tão felizes assim. Se você coloca que você está produzindo, olha aqui que eu estou fazendo, olha aqui, olha aí, vai. Talvez você não esteja produzindo tanto assim. Essa negação de não aceitar que às vezes não está produzindo. De não aceitar que às vezes está triste. As pessoas se perderam nos conceitos e hoje em dia você vai ter que maquinar de uma forma linear, como se fosse um robô, objetivado e separado como super-homem de uma forma negativa, que vai gerar nada mais, nada menos que doenças psicossomáticas e doenças emocionais, que vai arrebentar o cara, porque ele não consegue simplesmente aceitar e deixar de agradar as coisas que não interessam para ele. Concluindo, veja bem, muitas vezes a gente precisa considerar que se você não é aceito por um grupo, é porque você está no grupo errado. Vai para o grupo que você acha que considera que vai te ajudar melhor. Não tente agradar o grupo, não tente viver somente a tribo que você imagina que é necessário para você. Mude, vai para outro contexto, sai desse ponto, vai para o outro. Eu vejo bem, por exemplo, a própria galera do esporte que eu pratico, os ultramaratonistas, os ultratriatletas por aí, eles são muitas vezes criticados por pessoas que acham aquilo um absurdo e não tem problema. Eu preciso simplesmente estar com o meu grupo que entende o que eu estou fazendo ou que tem alvos maiores que os meus. Então a arte da aceitação é você entender a sua humanidade, aceitar que você não tem controle de muitas coisas e no final cai naquilo que eu chamo de técnica de sobrevivência, que é muito ensinado pelos Marines, né? Eu tenho inclusive um amigo meu, Marine, que ele me ensinou o seguinte, falou, Nelson, nos treinamentos de operação especial, os caras têm uma técnica lá que eles amarram as mãos do soldado e os pés, jogam ele na água e no final ele tem que sobreviver durante 5 minutos àquela situação. Muita gente perde e se afoga e passa por tremendas dificuldades porque ele quer lutar contra aquilo. Então no final eles não têm a técnica, porque não treinaram antes, não entenderam antes. Então eles se perdem e muitas vezes se afogam. A grande sacada é você aceitar que não tem força contra a água. Então você, amarrado ali, desce ao fundo da piscina, tenta tocar no fundo, pegue propulsão no fundo da piscina, volte fora, ali, respira um pouquinho, pega ar, relaxa de novo, desce ao fundo da piscina e fique fazendo esse movimento constantemente, sem lutar contra a água, até dar o seu tempo. Então você não luta
contra a situação real que você foi exposto, mas você descobre essa técnica de aceitação que no final te ajuda a sobreviver numa crise, que no caso ali é a água, e muitas vezes na vida são situações que você não tem controle, tá bom? Então tá aí, Nelson Costa, Caixa de Ferramentas, a arte da aceitação. Se você caiu aqui por acaso, dá um like. Se você tá chegando agora no novo, aceite aí, cara. Talvez eu esteja contribuindo com a sua vida, então você aceita essa contribuição e subscribe aí, ó, dá um like aí, porque isso é muito bacana e vai trazer tanto coisas boas para você quanto para mim, tá bom? Nelson Costa, Caixa de Ferramentas, abraço.